Boa noite, revolucionários. É uma alegria estar com vocês mais essa noite. Vocês já perceberam que hoje o nosso programa está um pouquinho diferente, né? Hoje não é o Thiago que está aqui, mas nós estaremos juntos hoje falando sobre um tema que é um pouco peculiar. Com certeza você já ouviu falar sobre isso, mas hoje nós iremos explorar ainda mais sobre esse assunto, que é a solidão. É uma noite na qual nós estaremos juntos aqui, mas tocaremos nesse tema que todos nós já vivemos. Eu já vivi minha solidão, você vive a sua solidão, cada um vive da sua forma, mas hoje nós iremos descobrir o que essa palavra de fato quer dizer. O tema é solidão, mas eu não estou sozinho. Hoje eu estou com a Dai Silva aqui, né, Dai? Nossa, ainda bem, né? Solidão. Olá, pessoal, boa noite. É uma alegria estar aqui e, de fato, o programa de hoje, ele tá assim, com esse tema peculiar, mas nós temos muito para conversar sobre esse tema e também destrinchar um pouquinho. É positivo? É negativo? Até que ponto? E aí? Estamos esperando aí sua interação também, viu? E aí, Henrique, temos pessoas aqui com a gente? Fala aí dos Temos nossos sim, convidados. como eu disse, o tema é solidão, mas estamos bem acompanhados nessa noite, nesse Revolução Jesus. Nós temos aqui o nosso irmão Rafael Vitor, seminarista. Temos também a nossa irmã Ivana, nossa irmã de comunidade aí. Gente, uma coisa, não sei se vocês sabem, vocês não sabem não, porque é uma coisa bem particular. A Ivana foi minha formadora e esse tema sobre solidão original, ela já falou várias vezes e sempre foi uma experiência muito rica. Eu ouvi várias vezes, hoje eu vou ouvir de novo, nós vamos ouvir de novo e vamos experimentar mais uma vez, entender o que Deus quer falar com a gente através dessa solidão original. Vamos começar? Rafael Vitor, para a gente poder ter um pano de fundo sobre isso. Quem é a solidão? O que é a solidão? Para muitos ela é bem temida, para outros ela é aceita. Tem pessoas que gostam de ficar sozinha, mas em si, o que é a solidão? Uma ótima pergunta, viu, Rick? E acho que melhor para responder isso seria a Ivana, né? Que ela é especialista no tema da teologia do corpo, né? Verdade. Teologia do corpo, solidão. Devota de João Paulo II. Né? João Paulo II, devota. Mas eu acho que a solidão é um sentimento humano, puramente humano. Às vezes as pessoas também se colocam em oração para pedir que seja curada da solidão, mas talvez eu penso, pelo menos, viu, Ivana? Depois você vai dar sua opinião, né? Mas eu penso que a solidão não é algo que deva ser curado em si, mas sim algo que eu devo aprender a lidar com ela. Porque ninguém tira do coração do homem a tristeza ou a alegria, e você vai viver o resto da vida sem tristeza, sem alegria, sem medo. Não, você continua com esses sentimentos. Então, para mim, a solidão é um sentimento puramente humano. Exatamente. E ela não exime nada, ela não exclui nada o fato de nós estarmos em Deus, né? Porque até mesmo o próprio Cristo, ele viveu momentos de solidão. Sim. E isso não o tirou da presença do Pai. Pelo contrário, né, Rafael? Quando ele buscava momentos de solidão, ele ia para se encontrar com o Pai. Então é interessante a gente ver isso, né? Que existem essas duas solidões. Essa solidão que às vezes nos tira do meio dos nossos e nos afasta até de Deus, mas também essa solidão que é saudável, que Cristo viveu, que o levava cada vez mais para perto do Pai. O Rick, né? Aproveitando que você falou isso, eu acredito que hoje a gente também use muito, né? Não é meu ramo a psicologia, mas eles usam muito na psicologia isso, né? A solidão e a solitude. Solidão como algo mais difícil de lidar. E a solitude como algo, como você disse, uma busca que nós mesmos nos colocamos sozinhos. Nos colocamos sozinhos para encontrar com Deus, nos colocamos sozinhos para organizar a nossa vida, que é muito importante, né? Demais. Então, acho que essas duas palavras podem começar também a nortear a nossa conversa, né? Sim. Solidão e solitude. Essa solitude seria uma solidão acompanhada por Deus? Por Deus também, mas é algo que eu me programo para estar sozinho. Você se programa. Né? Eu me programo, eu me organizo, eu me coloco naquela condição de estar só. Bem interessante, bem interessante. Ivana, já que a gente está nessa pegada falando sobre solidão, o Rafael já deu um pano de fundo bacana pra gente. Fala pra gente um pouco agora sobre o que é essa solidão original. Antes de eu entrar nela, Sim. ficando ainda sobre o assunto da solidão, Opa, pode é trazer. interessante também a gente entender o que é solidão e o que é isolamento, né? Sim. Porque hoje a gente vive um contexto social de solidão e de isolamento, né? Sim. Então, a solidão, de fato, é esse sentimento mais subjetivo, como o Rafael falou. Mas essa sensação de, mesmo eu estando com vários, eu me sinto só, porque eu não me sinto
pertencer a alguém ou a algo. Então, a solidão é bem linkada a esse sentimento de dentro. O isolamento, eu vou recordar uma lembrança aqui, né? 2020 até 2022, a gente viveu uma fase de isolamento social, sim, né? exatamente. Que foi com a Covid. Mas hoje também se vive isso até entre as relações. Eu isolo, eu cancelo, eu anulo, eu isolo de tal fulano, eu me isolo de ciclano, eu me isolo de um convívio social, né? Então é bom a gente entender primeiro esse sentimento humano, que João Paulo II gostava de dizer que ele é positivo e negativo, né? E esse isolamento, porque isso detecta também uma situação hoje da nossa sociedade, né? Que a gente vive um momento de isolamento, onde a gente se isola e isola os outros. Agora vamos lá. Vamos lá para a solidão original. A questão da solidão original, né? João Paulo II, quando ele vai trabalhar a teologia do corpo, ele vai falar de experiências originais, né? Quando ele vai falar de experiência original, ele não quer dizer de experiência que nunca acontece, né? Nossa, isso aqui é original, é único, né? Também de uma certa forma, mas ele vai falar de uma experiência, eu gosto muito desse nome também que ele usa, primordial, primeira, né? Então, quando ele vê o homem, esse homem pré-histórico, ele vai dizer assim, né? O homem teológico pré-histórico, lá no entendimento do desígnio de Deus, ele diz que o homem vai viver 3 experiências originais. A primeira experiência original é a solidão, né? O que é essa solidão? Essa solidão é esse homem feito por Deus, né? E se a gente pegar a Bíblia, em Gênesis 2, e principalmente o recito de Gênesis 2, que é o recito Iavista, porque Deus é tido como Iavé, ele mostra essa psicologia do homem, diferente de Gênesis capítulo 1, que é mais esse recito, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Ali não, a gente vê Deus de uma forma mais próxima. Vou explicar. Deus é um artesão. Deus modela o homem do barro, né? O autor bíblico vai dizer. E depois ele sopra, é bonito, é imaginário, né? Bonito isso. Sim. Ele sopra nas narinas do homem, né? E ali o homem abre os olhos e quem que ele vê? Se eu me colocar diante do seu rosto e eu soprar suas narinas, quem você vai ver? O próprio Deus. O próprio Deus. Então o homem se acorda, né? Chamado à vida, ele vê Deus. Dá de cara com Deus, e ali é muito bonito porque Deus coloca ele e diz, agora percebe o que eu vou fazer. E aí Deus faz a criação. E ali Deus diz, agora cuida do jardim porque ele é teu. Faz ele crescer, né? Faz ele ter ordem. E o homem está ali com Deus. Eu gosto muito de dizer também, vou tirar o óculos daqui que está dando muito reflexo, que Deus ou era um bom mineiro ou era um inglês. Porque ele vinha... Não, Deus era mineiro, pô. Era mineiro, certeza. Porque ele vinha no fim da tarde tomar um café ou um chá. Com pão de queijo. Então, pão de queijo, com Adão, né? E ali o homem que tinha o sentido das coisas, porque quando Deus ordena ao homem dele dar nome, esse é um conhecimento da essência das coisas, né? E muito bonito o significado. E o homem se encontra só, né? Mas ele não tinha Deus? Sim. Não tinha Deus? Tinha. Deus não vinha tomar com ele chá da tarde? O que estava acontecendo, né? Então é bonito porque nessa situação de solidão original, Adão descobre que ele precisava de uma pessoa diante dele. Feito para se dar, ele precisava de uma pessoa como ele, né? Sim. Então, é bem bonito porque nessa solidão original, Adão descobre e ele percebe que ele foi feito para se entregar. Ele não conseguia entrar em relação com os animais, fazendo curto aqui, né? Enxugando. Ele não conseguia conversar com a formiga ou bater um papo com o cachorro, né? Sim. Ele não conseguia se entregar para o animal. Então, ele, nesse momento de solidão, ele percebe a vocação dele. Qual é a vocação do homem? Se dar.
né? Eu gosto muito de um texto da Gaudium et Spes, que é inspirado também por João Paulo II, que diz que o homem criado por si mesmo não pode se encontrar se não for no dom sincero de si mesmo. Então, a solidão original, não é que ele estava sozinho, ele ficou chateado porque não tinha uma mulher ali do lado, tadinho, né, do bichinho, precisa de uma mulher para atrapalhar ele, para tirar ele, né, daquele... Não, a solidão para João Paulo II é esse homem que evidencia a vocação dele. Ele foi feito para se entregar. E ele não pode se entregar a uma pessoa que não esteja diante dele, né? Tanto que a costela não é costela, não é essa pessoa que está. E olha que bonito, que vai fazer o outro se confrontar. Então, a mulher para o homem para a mulher, uns aos outros, nós somos um confronto que nos tira da solidão negativa. Nossa, que bacana, hein? Que é está voltado para o umbigo, né? É que eu acho que, não sei se a gente pode dizer dessa forma, né? Que para João Paulo II, existia dois tipos de solidão, nesse sentido, né? Para o homem. A solidão entre ele, diante das criaturas, que ele não conseguia, né? Diante do que você disse, se comunicar com os animais e tal. E também nesse ser relacional, porque ele se relacionava com Deus antes e ele sentiu necessidade de se relacionar com alguém, com o ser próprio dele, né? Sim. Se dar para outro. Se dar para alguém. Nossa, forte. É interessante, porque quando nós pegamos essa perspectiva que você trouxe, né? A gente sempre percebe que existe uma solidão que a gente vive, que às vezes é um reter para nós mesmos. E muitas vezes essa solidão que você trouxe é uma solidão na qual eu tenho medo, na verdade, de me expor àqueles que estão comigo. Então eu busco uma solidão que se transforma em um isolamento. Mas eu queria saber, Rafael, explica pra gente, quais são as consequências de um isolamento próprio, de uma pessoa que escolhe por si só, falando, eu não quero me dar, eu não quero estar com o outro. O que essa pessoa pode viver futuramente? Eu acredito que uma pessoa que busca o isolamento, ela nega a sua própria natureza. Né? Quando a Ivana está dizendo aí dessa vocação que é se dar ao outro, de fato, por detrás, na essência de todo homem, da sua natureza, está uma vivência em comunidade. Né? Deus nos criou a imagem e semelhança, e a imagem e semelhança de Deus parte da Trindade. A Trindade é uma comunidade. Então, o homem, quando ele é criado, ele também é criado para viver em comunidade. Então, se eu, por acaso, escolho não viver uma solitude, mas um isolamento, então, esse isolamento, com certeza, vai gerar grandes danos na minha alma, primeiramente, e depois as consequências do próprio dia a dia. Aí a gente pode dizer que pode gerar uma depressão, pode gerar doenças também, próprias físicas, né? Sim. Entre tantas outras realidades. Eu acredito que o isolamento realmente é um mal atual e é um mal muito sério, né? A própria internet, os meios de comunicação, as mídias sociais nos levam a esse isolamento. E até mesmo o próprio sistema da internet vai levando com que nós fiquemos dentro de uma bolha. Sim. Se eu gosto de academia, sempre vai estar passando vídeo de academia para mim, né? A coisa vai vindo. O algoritmo ele é inteligente e entrega aquilo que eu quero. Te prende na coisa. Sim. Acabou. Só que aí o que tá? Aí o problema é que eu fico naquilo que eu gosto, né? Na filosofia aí a gente vai dizer assim que a pessoa fica com os iguais, né? Sim. E, na verdade, nós somos chamados a viver com os diferentes. Dizer o Deus que criou o homem e a mulher já é colocar uma diferença. Não dá para dizer que eu sou igual a uma mulher. Não tem como. Existe uma diferença. Assim como também existe uma grande diferença entre eu e o próprio Deus. Sim. Por isso também a necessidade do Cristo se encarnar para falar conosco. Então, esse isolamento ele é muito complexo e, com certeza, acho que um grande alerta para nós é as redes sociais. Exatamente. É muito interessante isso que você falou, porque, assim, um tempo atrás, eu fui me ver. Caiu aquele estalo e falei assim, nossa, Rick, como você está em relação ao seu relacionamento com os outros? Até mesmo na minha casa, né? Porque nós moramos numa casa comunitária na Canção Nova. Moro eu e mais 6 pessoas numa casa. E teve um dia que eu estava mexendo no Instagram e estava lá tranquilo e, de repente, parece aquela notificação do tempo que você passa no Instagram, nem passou lá. Você passou 2 horas no Instagram, tá, Sério? hora de fechar. Eu falei assim, meu Deus, num dia de 24 horas, eu passei 2 horas isolado no meu celular. Isso só Instagram, fora as outras coisas que a gente vive. Sim. E pensa, cara, eu mesmo parei pra pensar.
eu durmo 8 horas, durmo 7 horas, mais 2 horas. Quanto do meu dia, de fato, eu vivo com os outros? Ou quanto os outros, de fato, estão fazendo falta para mim e quanto eu estou presente para os outros que moram comigo? Quais são as consequências disso na questão social em casa, com pai, com mãe, com irmãos? Como que fica isso, Silvana? Eu acho que eu gosto de puxar, eu gosto de ir um passo Antes, atrás né? para ir para frente. Pode É igual ir. o arco. Eu percebo assim, sabe, Rick, hoje a gente vive um momento onde da sociedade que não nos ensinaram a gente estar com a gente. A gente tem medo de ficar sozinho com a gente. Sim. Você percebe isso nas crianças. Então, é mais fácil você dar um celular, você dar um iPad, né? uma tablet para uma criança, dizer para ela aí, brinca, do que você deixar essa criança ficar... Eu esqueci a palavra aqui agora. A Inês fala muito assim, estou com tédio. Né? Ficar entediada. Sim. Sim. Sabe por quê? O momento do tédio, ele deve ser para nós, pessoas humanas, Sim. um momento de criatividade. Então, mais Five, eu acho que você Ivana, quer falar um alguma segundinho coisa. só. O papo tá bom, eu tô vendo para onde você vai, mas nós agora vamos nosso intervalo aqui na TV Canção Nova, mas nós continuamos com a nossa conversa lá no CN Plus. Então corre lá que nós vamos continuar aqui na TV, nós vamos sair, mas já já a gente volta. O tédio, Ivana. O Voltemos. tédio é muito importante. Então, assim, hoje a gente vive um momento onde desde pequena a gente aprende, eu tenho que consumir o tempo. Sim. Entendeu? Então, assim, consumir como? Eu tenho que pegar meu filho, eu tenho que tirar ele da escola, eu tenho que colocar ele para fazer inglês, português, francês, alemão. Eu tenho que botar para fazer natação, eu tenho que colocar para fazer isso, aquilo. Então, a criança não tem tempo dela em se encontrar com ela, dela estar com ela, dela criar. Então, isso a gente coloca muita coisa para fazer, para preencher o tempo, para a gente não ter trabalho com a criança, para a gente não deixar a criança ter trabalho, E entendeu? principalmente parecem coisas boas, né? Tipo, Não, tá é ensinando, ótimo, tá? é ótimo, tá aprendendo. Só que a gente tira essa capacidade primeira de esse encontro, esse confronto com os limites, esse confronto com o que eu faço agora, Sim. entendeu? Então eu percebo muito isso. A gente tem dificuldade de entender o tédio. E o tédio é criativo. O filósofo aqui pode ter, né? Falar comigo, não é verdade, Rafael? É verdade. Você está falando assim e eu fiquei pensando aqui que realmente os pais têm educado as crianças para se tornarem uns ativistas, né? E a gente fala tanto na Canção Nova, né, que o importante não é o fazer, mas o ser. Sim, Porque sim. o fazer passa, na verdade. Mas falando da filosofia, tem um filósofo também que ele atua na Alemanha hoje, ele tem batido muito nessa tecla, é o Byung-Chul Han, e ele fala que as pessoas se tornaram ativistas e elas precisam de um tempo para não fazer nada, um não agora para que algo venha depois. E de fato ele coloca isso, esse tédio, ele gera em nós um movimento de novidade, e também de retomada, mas é preciso deixar que o tédio venha, porque o tédio ele é aquele alerta que coloca a pessoa para pensar assim, olha, eu preciso descansar. Então, quando eu estou descansado, vem a sensação de tédio. É assim, o corpo dizendo para você assim, você descansou, então agora volte à atividade. E o tédio realmente, as grandes empresas têm feito isso, espaços para que as pessoas fiquem sem fazer nada. Entediadas. Jogar videogame, né, entediada. Isso gera realmente criatividade, gera coisas boas. Entendi. Então a gente está nesse momento onde a gente não sabe lidar com o tédio. Sim. E aí a gente não sabe lidar com o tédio, a gente não gosta. Então o que acontece? Se eu não sei lidar com o tédio, eu não sei lidar comigo. O que eu sou? O que eu faço? Quem que eu sou verdadeiramente? Então a gente vai se enchendo de coisa. Então eu acho que a primeira coisa do perigo do isolamento, não é do isolamento. Eu não acho que é perigoso. Vamos dizer assim. Perigoso, Esse não confronto consigo mesmo, esse não encontro comigo. Então, assim, a gente tem que gostar de estar com a gente, gostar de estar sozinho, gostar de olhar, se olhar o que... Entendeu? Então, hoje a gente cria um momento de sociedade onde as pessoas
tem medo de E se nós encontrar voltamos com o elas, nosso programa Revolução Jesus. Ivana, ó, vocês saíram, a Ivana tá falando, ela continua falando ainda. Rafael também falou. Que isso, Rafael dá uma faladinha aqui no meio. perseguição, hein? Mas nós ainda verdade. estamos falando sobre essa questão do tédio, do ficar sozinho, do saber o que fazer para ficar sozinho. Ivana, pode continuar. Então, o tédio é bom, ele é necessário, como a gente conversava aqui antes, e porque a gente tem que aprender a gostar de estar com a gente. Então, hoje a gente cria um momento de sociedade onde a gente não gosta de estar com a gente. Né? A gente está com a gente, mas a gente está acompanhado. Exatamente. Né? E o nosso cérebro, gente, não entende um fluxo de rios. Eu não sei que rios, né, que chama? Né? Rios. Porque a gente não é acostumado, o nosso cérebro, mesmo a sociedade tendo mudado de forma rápida, o nosso cérebro não acostumou de ver uma quantidade de gente. Sim. Né? Sim. Então, a gente satura o nosso cérebro como se a gente estivesse tendo relações, se relacionando com pessoas, mas de pessoas que efetivamente não existem na nossa vida. O nosso cérebro não entende isso. E são muitas informações também vindas de vários lugares, de várias perspectivas. Uma coisa interessante, uma das coisas mais difíceis que eu vejo, eu digo pra mim, mas creio que também todos nós vivemos isso, uma das coisas mais difíceis de viver é saber o que fazer quando temos tempo livre. Verdade. Quando a gente tem um tempo livre, eu falo assim, nossa, vou ter 2 horas livre. Geralmente, o primeiro instinto nosso é, vou descansar, e logo a gente liga ao quê? Ao celular. Descansar, vou descansar no celular. Mas muitas vezes, por tantas informações vindo de tantos lugares, de tantas formas diferentes, a gente se cansa mais do que descansa. Sim. E aí, nós podemos até nos perguntar, será que aquilo que eu faço, quando eu estou no momento de ócio, lá no momento de tédio, de fato é o que eu quero fazer? Será que aquilo que eu realizo, de fato, é algo que faz bem pra mim, que eu me sinto bem fazendo? Ou é um passatempo para poder adiantar algo que não vai adiantar nada na minha vida em si? E é até engraçado, porque, de fato, isso que a gente estava comentando, sobre até os algoritmos nas redes sociais, porque aí está com o tempo livre, você fala assim, qual que é o meu tempo de descansar? Eu já escutei muito isso. Tipo assim, que você está mexendo no celular? Eu tô descansando. Eu descanso mexendo no celular, né? E o que acontece? Se torna uma forma tão, assim, fácil de nos prender, que é aquilo que você disse. 2 horas ainda é pouco. Já vi, tipo, 4 Passa assim, horas, você vê. 5 horas ali, você mexendo. Vou ver série. Aí depois vai ver o que está sendo comentado sobre a série no Instagram. E aí, o que acontece? Hoje, como diz Santo Agostinho também, né? Grande doutor da igreja, não é fora, é dentro que nós vamos encontrar com a verdade. Porque hoje, o mundo já identificou que a solidão nos leva também para Deus. O silêncio também nos leva para Deus. Assim como a gente iniciou o programa falando, né? Dessa questão de... até Jesus tirava momentos para poder estar a sós e rezar. Nós, para estar a sós conosco mesmo, nossa, é muito difícil. Então, por isso, a gente precisa achar coisas para fazer. E a internet, os algoritmos já entenderam que é a forma da gente não. Por quê? Nós temos medo de encontrar conosco mesmo. A gente tem medo do desconhecido, né? Então, o interior, essa área nossa que a gente não entende, que a gente não sabe, até muitas pessoas não conseguem fazer o exame de consciência, assim, chegar no final do dia, deitar e falar assim, nossa, como foi o meu dia? Esse momento de silêncio, de reflexão, é difícil. Sim. Porque a gente precisa estar fazendo coisa porque a gente não sabe lidar conosco mesmos, né? Então, esse tempo aí de você estar refletindo o que fazer com o meu tempo livre, e de fato, este tempo é livre mesmo, né? Eu tenho essa autoridade, eu tenho essa propriedade, tipo assim, não, eu não vou mexer no celular agora. Eu vou me dar a oportunidade de contemplar a beleza, contemplar a natureza, contemplar aquilo que é belo, aquilo que Deus fez, me dar esse descanso para a mente. Até que ponto nós temos, isso é um ponto para reflexão, né? Sim. Nós temos essa autoridade sobre nós mesmos diante de tantas informações, diante de tantos incentivos, né? Das redes sociais, de pessoas, de séries, de não sei o quê, que são, né, assim, nos atrapalhando a viver estes momentos. Eu penso que também era uma das minhas grandes lutas quando a gente, acho que não só minha, mas todos aqueles que decidem pelo celibato, às vezes o grande pensamento é assim, nossa, como eu vou lidar com a solidão? O padre é uma pessoa muito sozinha, né? E às vezes a gente escuta muito isso, mas é um pouco, parece que é um pouco diferente, né? Eu atendo muitos casais, escuto algumas pessoas, e é interessante, os casados estão se sentindo sós. Sim. Enquanto eu, por exemplo, no meu caso, e eu vejo pelo menos meus irmãos lá em casa,
a gente fica cavando tempo para estar sozinho. Porque nós não estamos sofrendo de solidão, estamos sofrendo de multidão. Sim. São tantas atividades, são tantas pessoas na nossa cabeça, atendimento, é isso e aquilo, que isso vai também consumindo a nossa energia, né? Eu vejo, por exemplo, domingo, quando eu volto da minha atividade pastoral no final de semana, eu quero chegar ali até eu ir desacelerando para que eu possa dormir no domingo, que às vezes eu chego 10h30, 11 horas, então às vezes já é meia-noite para eu estar desacelerando. E aí a segunda eu estou esgotado, então a segunda é um dia que eu quero realmente estar só. Eu não quero falar com ninguém, eu quero reorganizar o cronograma do meu dia, eu quero repensar, nossa, eu tenho que fazer essa atividade, essa e aquela. Eu quero me reabastecer com a oração, eu quero me reabastecer com o livro. Então eu penso que Jesus vivia isso. O povo sugava ele, né? Curava um, curava outro, dava um conselho, dava outro. Sim. E aí depois ele buscava então esses momentos com o Pai para estar reabastecido, esses Meu momentos de cantinho sem solitude, né? Sim. Enfim, né? Se você que está nos acompanhando aí tem esse medo de dar um passo na sua vocação, não tenha medo, você não vai sofrer de solidão, você vai sofrer de multidão, tá bom? Isso aí, lança as redes. Lança a rede. Vocacional Canção Aproveitar, fazer Nova. um vocacional aí, É isso né? aí, fazer aquele merchanzinho do vocacional. Claro. Mas é muito interessante tudo isso, né? Porque esse tema solidão abrange, né, várias abas, assim. Mas Sim. algo que é preciso nós vermos também é que, não sei se é uma impressão minha ou se é algo de agora, mas a impressão que eu tenho é que antigamente, quando eu era criança, parecia que o meu tempo rendia muito mais. É. Parecia que quando não tinha, tipo, celular, quando não tinham tantas coisas que me estimulavam, meu Deus, na minha cidade, mesmo com os meus parentes, com os meus pais, como eu num dia só fazia várias coisas, jogava bola, nadava, encontrava com a minha família, tudo isso acontecia no mesmo dia e rendia, e eu me sentia inteiro porque eu estava com pessoas e era para pessoas. Vocês acham que esse talvez seja um conflito também de gerações? A geração de agora se sente mais acelerada e por isso não consegue viver essa inteireza do momento, ou é outra coisa? E aí, Ivana? Quando o Rafael falava aqui, eu lembrava de uma coisa que a gente corre o risco de viver. Eu gosto muito de um escritor francês que fala sobre automatas. Sim. O automatismo, né? Então, a gente vive um momento onde a gente é automático. Pega um carro automático, você só apertou o acelerador, você não faz mais nada. Vai sozinho. Acelerador, freio, você não mexe mais ali no câmbio, você não precisa passar as marchas, porque é automático. Automático, você aperta um botão, a fábrica roda e você está tranquilo, porque está tudo ali calibrado, está tudo ali daquele jeito, automata, né? Se você olhar, você levantou, acordou, foi no banheiro, escovou os dentes, quando você já viu, você já está pronto. Eu fiz isso, eu fiz isso. Por quê? Porque a gente está num momento de automatismo. Então, eu creio sim que é um momento de geração. A gente, em pouco tempo, a gente teve um avanço tecnológico muito rápido, né? A gente teve um avanço nas ciências muito rápido. Então, isso tudo é muita coisa para um cérebro que ainda não conseguiu, a nível neural, não conseguiu ainda, né? Ele não é tão plástico assim, mesmo ele sendo bem plástico, né? A plasticidade cerebral. Mas a gente tem um momento de geração, sim, sem dúvida, né? Porque exponencialmente a gente cresceu muito. Mas isso não quer dizer que isso diz do ser humano, né? Sim. Mesmo a gente ter esse momento mais no automatismo, esse momento de altas tecnologias, uma coisa que a Dai falou, e que uma coisa que eu acho muito bonita dentro daquilo que João Paulo II também propunha bastante, principalmente nas pastorais, porque ele foi, antes dele ser papa, né? Ele foi padre, né? O Rafael está perto, gente. Tá no caminho. Quase, final do ano, diácono. Amém. E ele foi um homem de pastoral. E aqui a gente não pode esquecer que a pastoral para João Paulo II era essencial, porque na igreja, no púlpito, ele tinha gente do comunismo, né? Sim. Que estava ali. O que esse padre está falando? Então, ele pegava aqueles jovens todos, ele escutava muito. Ele, como o Rafael falou, nessa dimensão pastoral de escuta. E ele proporcionava muito para esses jovens o encontro com a natureza, né? Porque o ser humano é o único que tem capacidade de se extasiar
diante do belo, né? E esse encontro com o belo, que só o homem faz ele também entender coisas dentro dele, chamados dentro dele. O belo chama o homem para fora. Tanto que, o que quebrou a solidão de Adão, né? Foi o outro, no caso a outra Eva, né? Foi diante de algo como ele, osso dos ossos, carne da minha carne, mas ao mesmo tempo completamente diferente com ele, que ele sai da solidão. É tão bonito que tem algo, diz, né, que a beleza faz falar. Então, diante do outro, e aqui eu não estou falando diante da mulher, não foi diante de um corpo sexuado que Adão disse, agora sim, osso do meu... Eu brinco muito, né? Uau, né? Ele falou uau. Não, não é isso somente. Mas é diante desse outro, né? Que eu posso dizer, nossa, uau, né? Que belo, que beleza. Então, a beleza faz falar, sim. A beleza faz a gente dizer... Eu sei quem eu sou, porque eu vejo o outro. Entende? O outro me revela também quem eu sou. Só nesse momento, diante do outro, né, foi que Adão, e aí a Bíblia também diz essa distinção, porque antes era Adão com letra minúscula. Adão quer dizer o ser humano. Neste momento, depois que Eva é feita, né, construída, formada por Deus, aí sim a gente vê a designação sexual. Ela é Isha, porque saiu de Ish, né? Então a gente vê que nesse momento a gente vê a diferenciação do sexo. E o mais bonito, que é a solidão original, ela vai mostrar que a primeira coisa de valor é a pessoa e que a sexualidade, o sexo, né? A designação sexual, ela é num segundo momento. Mas no primeiro momento é a pessoa diante de Deus, a pessoa que entende que ela é nesse encontro com Deus, e aí vem a designação sexual, homem e mulher. E nesse encontro é que ele diz, agora eu sei quem eu sou, porque ela é mulher, porque saiu de mim homem. Então é importante essa solidão também, porque ela me faz entender que eu tenho necessidade desse encontro com o outro, porque o outro também revela quem eu sou. Que forte, né? E, gente, tem uma pessoa que aqui, nós postamos um Reels no nosso Instagram, Revolução Jesus. Reels. E aí tem uma pessoa muito querida que comentou aqui. Tiago Marcon CN. Não aguenta, olha, né? gente, não aguenta esse Tiago Marcon. Não aguenta ficar longe. Mano, um beijo pra você. Postou aqui, ó. Ligado aqui no Revolução Jesus, hoje de casa, mais unido e sendo edificado pelo tema. Parabéns aos apresentadores e convidados. Um abraço, Marcon. Tamo junto, viu? E já queria convidar você que está aí acompanhando de casa. Postamos aqui, fizemos um post no feed nosso mesmo. E aí o tema sobre solidão original. O que você quer saber sobre esse tema? Qual a sua dúvida? Tem algo, alguma sugestão, algum tema que você... alguma palavra, algum tema que você achou que a gente deveria falar aqui também sobre esse tema, sobre o solidão original? Comenta aí que nós vamos estar aqui tentando responder esse povo aqui, com essa equipe de elite aqui. Nossa. No tema. Bem responsa. Rafael, tava lembrando aqui agora que você também, eu te acompanho no Instagram, vejo que você faz um trabalho excelente de evangelização, mas de uma forma também bem cômica. Quem não acompanha, segue o Rafael no Instagram dele lá, que você vai ver que tem um conteúdo muito legal de evangelização, de uma forma bem leve. Rafael, você como um produtor de conteúdo digital e também como evangelizador, como que você concilia uma coisa com a outra? Porque para produzir conteúdo você gasta tempo, mas como equilibrar esse tempo com aquilo que é a sua vida própria? Então, na verdade, eu não gasto tempo. Meu problema é isso. Eu deveria gastar mais tempo. Sim. Mas eu acho que faz parte do nosso carisma, a Ivana com certeza também vai concordar comigo, mas nós damos uma vida que nós vivemos. Então, para mim é muito rápido fazer um conteúdo pro Instagram, claro, entendendo ali, né, o mecanismo. Então eu vou aproveitando ali os meus estudos, o que eu vejo na faculdade, uma conversa na mesa, enfim, tudo que a gente vai vivendo, e eu vou ali transformando em conteúdo e vou postando.
acredito que eu deveria mesmo gastar mais tempo, mas não é muito do meu temperamento, da minha personalidade, se esmerar tanto na coisa, sabe? Sim. Então eu vou tentando levar também do modo com que eu apresento lá, de forma leve. O que vai vindo, eu vou postando e aí eu vou seguindo. Mas até nisso, né, você vai ver, né? Eu dependo do outro, né? Eu dependo do conteúdo que meus irmãos falam para mim. Às vezes eu não consigo ver um noticiário, mas é muito legal você morar no seminário, ter 20 pessoas, que você sabe com cada um o assunto que você vai tirar. Eu já sei, né? Quando eu quero saber de clima e alguma notícia, eu já vou, Valdeir, e aí, o que está acontecendo? O Valdeir já fala para mim, então eu não preciso ver o noticiário, né? Entendi. Não preciso ver o noticiário. Aí, se eu já quero um outro assunto, tal, então eu já vou em outro irmão. E aí a gente tem vários irmãos, né? O do futebol, o do assunto X, o assado, aproveitando todos esses conteúdos. Mas essa é a beleza de nós vivermos em comunidade e entregar essa vida que nós experimentamos. Não só comigo, mas através do outro. Porque, de fato, eu sendo pessoa, eu não tenho uma vida eterna, eu não vou conseguir fazer todas as experiências do mundo. Exatamente. Então eu acabo aprendendo também com a experiência do outro, que é uma experiência que eu não consigo fazer. Uma experiência do diferente. Eu sou um, o outro é o outro. Então cada um faz um tipo de experiência, até mesmo na própria situação, né? A gente está aqui, um pode sair daqui dizendo assim, nossa, foi maravilhoso. O outro pode sair dizendo, nossa, eu queria tal coisa. O outro pode sair, nossa, para mim foi ideal. Enfim, cada um faz uma experiência, somos diferentes. E a beleza é essa, né? E a tentação também é essa. Por ser diferente, se isolar. Buscar essa solidão forçada, porque eu não encontro alguém que é igual a mim. É o outro é diferente. Exatamente. Mas, na verdade, o que nos amadurece é essa convivência com o diferente. Esse polimento, esse esforço. Então, de fato, o meu Instagram aí é feito de pessoas. Que legal, que legal. É muito interessante isso, porque como você está nesse meio assim, né? Você produz conteúdo, nós na comunidade, né? Nossa comunidade diz uma comunidade que comunica. E muitas vezes nós podemos correr o risco de, às vezes, estar comunicando um Cristo, mas sem viver a primeira experiência com esse Cristo, que é uma experiência que se dá na solidão, muitas vezes. O Padre Jonas sempre diz que nós vivemos uma vida, nós damos uma vida que nós vivemos. Então, eu creio que parte principalmente disso, né? Nós vivemos na solidão, nosso cantinho sem ninguém com Deus, para depois comunicar ao povo de Deus. Fazer experiência, né? Exatamente. Povo de casa, o seguinte, nós vamos pro nosso intervalo daqui a pouco, agora já na verdade, mas continue nos acompanhando no CN Plus. Já a gente volta, viu? Até mais. Aproveitando para continuar, né? Pode continuar. Já que a gente tem que continuar. Mas eu acredito também que o sentimento de solidão, ele é... A Ivana até falou, né? Algo subjetivo. Então, cada um experimenta esse sentimento de uma forma, e também conforme o temperamento. O melancólico vai experimentar essa solidão com mais profundidade. Exatamente. Eu mesmo, a minha tendência é fugir da solidão, preenchendo o espaço, colocando coisas, colocando pessoas. Então, para uns, deve incentivar. Eu devo incentivar pessoas como eu a buscarem esse movimento de estar a sós, porque senão não equilibra, né? Ou acaba pirando, né? Ou ficando um bobão, né? não amadurece, né? Fica um bobão, né? Não mergulha no assunto. Verdade. Não é verdade? Exato. Enquanto outros, já os mais melancólicos, então eles se afundam tanto na solidão que é preciso fazer como Jesus, né? Puxar, né? Tirar Pedro ali de dentro da água, né? Exatamente. Então vem melancólico, sai para fora, né? Então, tem o movimento de cada um. Esse sentimento de solidão, ele é experienciado por cada pessoa de um modo diferente. E eu acho que tem, uma certa forma, uma solidão ontológica. Solidão o quê? Ontológica! Natural. Por quê? Interessante. Porque a gente não pode esquecer de uma coisa, que nenhum ser vai encher a gente. Então, esse grão de solidão original que nos acompanha, no fim é aquele negócio assim, só tem um que vai me encher. Sempre vai querer algo mais. Como a Dai falou e lembrou ele, né? Senhor, tu me fizeste para ti, eu não Santo me Agostinho. descansarei
quando eu não me encontrar contigo. É mais ou menos por aí. Repousar em ti. Né? Assinado Santo Agostinho. Todo mundo assina, né, Rafael? Alguma coisa. Santo Agostinho é o Padre Pio, né? Toda frase de efeito. Né? Mas essa é dele, a gente Essa é sabe. dele. Então, Essa é dele. a gente também tem que saber disso. Agora, uma coisa legal também da gente falar é que hoje a gente vive também o risco de cair na solidão programada, vamos dizer assim, querida, de forma aí negativa, que é eu me centrar sobre mim mesmo, né? Sim. Esse medo de encontrar em relações com o diferente, com o que me confronta, me faz muitas vezes eu me fechar num egocentrismo, né? Hoje a gente tem tudo, o queijo, o prato, a faca, a mão, e tudo aí nesse momento para a gente se fechar cada vez mais. Eu me basto, né? Eu e a minha verdade, eu e aquilo que eu acho, e aí vai. E aí a gente vive esse momento onde o homem está agora não mais em comunidade construindo uma torre de Babel, mas ele constrói para ele mesmo, sozinho, uma torre, um farol, se isola, se tranca, né? Então, assim, esse risco também da gente... E voltamos mais uma vez com o nosso programa Revolução Jesus. O papo aqui tá incrível nessa noite. A Ivana tá partilhando com a gente aqui sobre essa questão, né, do egocentrismo do homem que se isola em si mesmo. Isola em si mesmo. Então, a gente tem esse... É bem interessante. O homem criado para o dom, né? Muitas vezes a gente, nas nossas relações de amizade, nas próprias relações amorosas, né? A gente vai nesse impulso de se dar, porque está dentro da gente. Nas nossas relações de amizade, a gente quer ter amigos, a gente precisa de amizade. Qual é o homem que não precisa de amizade? Sim. Mas se eu te dou um negócio e tu estraga, da segunda vez, eu não sei se eu vou te dar. Fica meio assim, né? Pé atrás. Ou eu te dou só um pedaço, eu te dou... né? É próprio também do ser humano, né? Quando a gente cai em situações assim. Então, a gente... Agora pode ser que a gente está nessa vivência com outros de forma medrosa, né? Protegida. E a gente vai se fechando. A gente não faz mais essa entrega livre do dom que a gente é para o outro. E, de certa forma, receber o outro como um dom também. Então, o risco também da gente viver na solidão, porque eu só aceito a Dai se ela for assim, assim, assim. E só aceito as pessoas se elas forem assim, 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 assim. E a gente vai restringindo, né, a nossa capacidade de acolher. E acolher as pessoas que muitas vezes aquela pessoa que é extremamente diferente pode transformar o meu universo num colorido novo, né? Sim, Diferente. sim. Então, a gente se abrir, sair desse movimento de ostra que a gente tem vivido hoje na sociedade. E eu acho né? até engraçado, porque parece que também, não sei, é o meu ponto de vista, né? Que isso, depois da pandemia, deixou, assim, cada vez mais expansivo. Por quê? Antes a gente ia na casa das pessoas sem medo e tal. Aí depois, agora, né, tá melhorando um pouquinho, mas ainda acho que ficou aquele traço, tipo assim, não vou na casa de fulano porque eu posso incomodar. Na hora de ver uma criança na rua, você não pega na criança, você não sabe se o pai não gosta. Tal. Existe um tipo de proteção, uma capa de proteção que a gente colocamos em nós mesmos durante o tempo da pandemia, que era, né, que ninguém me toca, ninguém me vê, não quero ver ninguém. Só que nós não reaprendemos a nos tornar pessoas relacionáveis. Então, eu vou sair com os amigos? Não. Vamos ficar em casa assistindo filme. A gente não tem mais o ato de sair, de ir ao encontro do outro. A gente quer que as pessoas venham ao nosso encontro. Verdade. Então, se eu não saio, a outra pessoa também não sai. Aí fica assim, sem se relacionar e tá tudo bem. Que aí eu vou voltar pro meu umbigo, voltar pra minha preocupação comigo mesmo, né? E até mesmo, muitos de nós voltamos dessa situação, foi uma situação muito difícil para todos, né? De uma forma um pouco acomodada. Nós percebemos isso até mesmo depois, no pós-pandemia, né? A questão das missas, pessoas que trocavam a missa presencial com Cristo, com a Assembleia, por missas virtuais. Muitas vezes podendo estar presente, né? Então, creio que deixou resquícios, né, de um comodismo no nosso coração, de não querer viver uma experiência pessoal com a comunidade em geral, né? Verdade. Verdade. Essa experiência, né? Jesus, ele fundou uma comunidade. Né? Exatamente. E a igreja, ela começa em pequenas casas, né? As igrejas que reuniam-se nas casas, onde mostrava bem esse aspecto relacional de intimidade,
né? Então, é querido por Deus, é um dado nosso de criação, esse chamado a sair da solidão, mas sem esquecer, gente, tudo parte dela também. A solidão positiva, que é esse lugar de encontro comigo e esse lugar de encontro com Deus. Então, a gente não pode pintar a solidão somente do lado negativo. Sim. A solidão, ela é necessária também, porque esse momento de confronto do homem com ele, de encontro desse homem com ele e de encontro desse homem com Deus, que faz a gente em saída. Exatamente. É muito interessante isso, né? Nós não esquecemos que existem essas duas faces da solidão, né? Duas faces que foram muito bem-vindas por Cristo, que é muito bem-vinda pela igreja, né? Porque nós temos tantas ordens aí que vivem uma solidão extrema muitas vezes, né? Mas que nessa solidão, eles, os nossos irmãos, os nossos monges, se encontram com Deus e é a via deles. Contrapartida, temos nós, que vivemos uma vida pública e da mesma forma nos encontramos com Deus e vivemos o nosso ser apostólico, o nosso ser orante também, né? É interessante, o Padre Jonas sempre dizia, né? Que nós, Canção Nova, somos contemplativos na ação, né? Nós rezamos e tudo mais, vivemos a nossa espiritualidade, porém, na ação, com o povo, né? Nós temos cheiro do povo. Nós queremos e precisamos estar com o povo. Mas agora, de forma pessoal, você já viveram alguma experiência de solidão com Deus, na qual Deus chamou vocês para a solidão? Pode começar. Já falei. Agora eu vou escutar você. Eu acho que essa experiência de solidão, ela vai se renovando de tempos em tempos. Você viveu um momento de solidão no chamado, Rafael? De ser chamado sacerdote? Nossa, é mesmo? Eu vivi sim solidão, porque até que eu não era, né, um católico assim, né? Então eu perdi amigos, a minha família não me apoiava naquele primeiro momento. Sim. Então, de fato, eu me vi sozinho ali, tendo que escolher por Deus ou pelas pessoas que já estavam ali na minha vida, né? Então eu vivi sim o meu chamado ali, um momento de solidão, mas que passou, porque aí eu fui também conhecendo novas pessoas, fui buscando, né? Mas acredito que a minha experiência mais profunda com a solidão não pode ser outra, senão no momento que eu fiquei doente e no qual não tinha ninguém que me consolasse, né? Não tinha, com certeza, né? Então, quando eu fiquei doente, eu vivi uma experiência muito profunda, assim, de apesar de estar sendo cuidado pela comunidade, de ter a mensagem das pessoas, ou até ali, pessoas comigo ali no quarto, quando eu estava internado, mas só ficava aquela fagulha divina. E eu me perguntava, Senhor, mas será que o Senhor vai me levar? Será que eu fico? O que vai ser da minha vida? Então, realmente foi uma experiência muito profunda que o próprio Deus, assim como o livro de Oséias, né, te leva para o deserto para falar de amor, né, para convencer o seu coração, para te transformar. E ali nesse próprio deserto foi esse momento de encontro comigo, como a Ivana está dizendo, encontro com a minha identidade mais profunda. E se eu pensasse nas coisas ao meu redor, eu percebia que nada tinha sentido. A única coisa que me fazia permanecer vivo e que me dava sentido era a vocação ao sacerdócio. Né? Nada mais, os meus defeitos, os meus vícios, os meus amigos, eu percebi que eu poderia perder tudo. Mas o que realmente dizia de mim e eu com Deus era isso. Era esse chamado de Deus para a minha vida. Acredito que também a solidão, ela parte também de uma falta de entendimento da sua vocação. Se eu sei o que eu tenho que fazer, se eu tenho um sentido na vida, eu com certeza convivo muito melhor com a solidão. Convivo com esse espaço programado, não programado. Sim. Porque eu tenho aquele objetivo aqui, eu tenho aquilo, né? E claro, não é um objetivo que eu construí. Por isso é uma vocação, é um chamado de fora. Porque quando eu construo também pode ser que a água bata e derruba tudo. Então, com certeza, Oséias está aí, né? Vivo, né? Levou pro deserto, falou no coração. Falar no coração. Aconteceu. E você, Ivana? O Rafael falava do temperamento, né? Vocês acham que dá pra perceber que eu não sou melancólica. Será? Não, então, eu sou convidada extremamente, cotidianamente por Deus, a me retirar. É engraçado isso, né? Mas eu preciso entrar dentro de mim várias vezes e várias vezes ao dia. E quando o Rafael falava isso desse momento que ele viveu, me veio... Eu até tinha já separado antes mesmo, que é essa passagem do enfermo, né, de Bethesda, da piscina, né?
onde ele precisa entrar dentro da água. Sim. E Jesus que vê, e aí é lindíssimo, não sei quem viu The Chosen, aquela hora, né, da cura desse. É fantástico, lindo. para mim foi o melhor capítulo, é aquela história Forte. ali, muito forte. E aí ele diz, eu não tenho ninguém, né? Esse homem estava ali, lógico que existia várias pessoas, né, que passavam ali, mas ele se sentia sem ninguém. E eu tenho esses momentos, mesmo minha vocação é diferente, né? Eu sou casada, sou da comunidade, sou casada, tenho 3 filhos. Meu estado de vida, ele me leva a viver extremamente para fora, né? No cuidado do outro, no cuidado do meu marido, no cuidado dos meus filhos, no cuidado da minha casa. Então, eu percebo que, cotidianamente, se eu não partir desse lugar de solidão, de estar com Deus, eu me perco. Então, a Ivana constantemente, ela parte desse lugar. Ela se sente assim também. Tem horas que eu não tenho ninguém. Aí Deus é mesmo, tem que ficar sozinha, né? Porque mesmo você tendo vários, você precisa desse lugar, desse reconhecimento que é só eu. É só eu. Aí não vai ser as crianças, não vai ser o Valdir, não vai ser as pessoas, vai ser ele, né? Então, mesmo se a gente sinta, né? Eu penso aqui nas pessoas que estão assistindo esse programa e que se sentem assim, eu não tenho ninguém por mim. Como esse paralítico, né? E muitas vezes a solidão ruim, ela cria em nós uma paralisia. Esse homem, ele já estava paralítico há 38 anos. Quantas coisas, nesses momentos que a gente se sente sem ninguém, que a gente vive paralisias, a solidão cria paralisias, né? Paralisias afetivas, paralisias emocionais, paralisias psíquicas, né? Então, qual é a sua paralisia? Onde você se sente sem ninguém? Agora, né? É Jesus que diz, o que você quer? E olha só, como é que ele pergunta para o paralítico, você quer ser curado? E olha que interessante, o paralítico não responde para ele, eu quero ser curado. O que é que ele diz? Eu não tenho ninguém. A dimensão afetiva, né, de solidão desse paralítico. Talvez Jesus queria que ele falasse isso mesmo. Antes de ser curado fisicamente, aquele homem queria ser curado dessa condição de se sentir, eu não tenho ninguém por mim. Hoje a gente vive isso, né? Quantas pessoas vivem sozinhas, porque perderam, porque não tem mais, porque o marido foi embora, porque separação, divórcio, filhos sozinhos. Então, eu não tenho ninguém por mim. Então, Jesus quer visitar essa solidão que cria paralisia na gente. E ali ele olha e diz, né? O que é que Jesus diz? Levanta-te. Pega a tua maca. Pega esse lugar que você fica sentado na sua paralisia. Pega a sua condição. E o que é que ele vai dizer ainda, Jesus? E anda. Olha que bonito. Muito forte, né? Ele chama para andar. Ele chama. Não é só sair, não é só levantar, não é só pegar a maca. É andar. Então, Jesus visita a gente. Eu queria mesmo falar para você que se sente em casa dessa forma hoje. Ele diz para você, tenha medo não, levanta. Sai dessa condição. Abre essa porta. Sai desse quarto escuro. Sai dessa situação. Pega isso aí, essa maca, esse lugar onde você está. Que pode ser tanta coisa. Pode ser pecado, pode ser limitação. E anda. Né? E é bonito isso. Nessa solidão ruim, ele vem nos visitar. E nos garante a sua presença. E nos tira da solidão e garante a presença. Então eu vivo isso aqui direto. Oh, meu Deus, como é bom. E olha, claro, nossos convidados hoje também serão agraciados por uma lembrancinha. Vem pra cá, João, traz aqui o nosso presentinho para nossos convidados. Não tô dizendo. O presente era maior. Agora é mais especial. Olha aí, dá uma abertura aí. Tamanho. Quanto mais vem, mais. Então vai ser o próximo programa, né? Injustiça. Né? Não. Abre o presente pra gente poder ver aí o que tá escrito aí no presente também. Porque é uma alegria, estão aqui compartilhando com a gente a vida. E aí, agora também tem. Mostra aí pra gente o que foi que vocês conseguiram ganhar aí. Mostra aí, vamos ver o que é. Nossa! É um terço? É um
terço? Olha aí, ó. É o Ó, texto aí de sim. quem? O É texto? com a Virgem. Olha aí, ó. É o Ela texto do É um texto Pai do das Pai Misericórdias. Pai abraçando o filho É o pródigo, Pai que, né? ó, Olha, a quer gente nos não pode resgatar de esquecer, novo, esse né? domingo é Esse final de festa do Pai da semana, Misericórdia. nós temos aqui para você que está de casa, está nos acompanhando. Neste final de semana, 25 e 26, começa dia 24, 25 e 26, nós temos aqui a festa do Pai das Misericórdias. Então você que está acompanhando é super convidado a vir também ter esse encontro com o Pai que te acolhe. Pai das misericórdias, Deus de toda consolação. Ouvi-nos! Gente, Pai. a gente tá. O papo tá incrível, tá maravilhoso. Já acabou. Mas agora de forma. Ainda não. De forma bem prática agora, assim. Porque a gente tocou, a gente transitou por essa solidão original, por essa solidão na questão das pessoas que estão perto de pessoas, mas se sentem sós, mas de forma prática. Qual o conselho que vocês dariam para uma pessoa que se encontra hoje nessa situação? Meu conselho é a religião, né? Claro, né? Mas de forma muito prática. Às vezes você, estando sozinho, não consegue tocar em Deus, rezar com Deus. Então eu quero relembrar aqui a ideia do Bento XVI. A eclesiologia do Bento XVI, a teologia dele, ele diz que o catolicismo ele não pode ser vivido de modo isolado. Não é a minha fé, não é o meu jeito, não é o subjetivo. O catolicismo ele é sempre comunitário. Então, se você está se sentindo só, procure ali a sua paróquia, participe de um grupo, entre em uma pastoral. Claro, você vai encontrar pessoas diferentes, vai encontrar pessoas pecadoras, mas ali é um movimento de saída de si, um movimento de encontro com Deus através da comunidade. Para Bento XVI é muito claro isso. Não há catolicismo sem essa experiência comunitária. Então, acho que é uma grande dica aí para você que está se sentindo sozinho. Procure seu grupo de oração de jovens, enfim, uma pastoral, que você puder. Exatamente. Ivana, Ivana. de forma bem breve. Eu assino isso aí que o Confirma? Rafael falou. Opa, não é verdade? O melhor lugar É na igreja. estar perto de Deus, né? Isso. E eu não vou falar mais não. Senão vai cuidar, já vi ali que o Gente, Gibe já tá tá- dando O tempo sinal tá aí, acabando, cara, infelizmente. Precisa de uns 2 programas pra gente explorar tudo isso que esse Eu tema sempre abrange. digo, a gente Vamos tava prolongar e cansado, fazer 3 horas de aí começa programa. a falar, a gente acorda. né, Rafael? Aí quando Gente, acorda, tá acabando. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi incrível, saí super Incrível. edificado. Dai, foi bom, não foi? Foi muito bom. O pessoal aqui comentando, agradecendo que foi muito bom o tema. Até o Vocês Thiago Marcon responderam. Até o comentando. Thiago Marcon comentando. Gostaria de Abraço, agradecer. Thiago! Agradecer a todos vocês que estavam aqui. A Érica Oliveira, a Bruna, Inês, Juju Silva. Obrigada pelos comentários também. Deus abençoe vocês. Nós nos encontramos em breve. Na próxima isso aí. semana estaremos aqui de volta, hein? Até semana que vem. A gente se vê, hein? Até logo.